Paz do Senhor, bom dia aos nossos irmãos. Quero trazer uma reflexão na Palavra de Deus nesta manhã, 18 de agosto, dia 18 de agosto de 2020. Tá certo? E o título da palavra, o tema da reflexão de hoje é Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Tá certo? Ontem tivemos uma abençoada reunião do nosso Ministério de Diaconia, diáconos e diaconisas. Deus nos abençoou. Nós teremos 3 segundas-feiras, todos os meses, nós teremos a reunião com os regionais e depois com os evangelistas, com os presbíteros e com a diaconia da igreja. Tá certo? E Deus nos abençoou. Então hoje eu quero trazer uma palavra de Deus que traz como título Passemos para o outro lado. Tá? E o versículo bíblico que nós vamos tomar como base está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 35 ao 41. Paz do Senhor, a irmã Sônia Bageston, paz do Senhor, irmão Valério Alves, também irmão André, irmã Jaqueline, pastor Edson Rodrigues, um grande abraço, companheiro, Deus abençoe, pastor Edson Rodrigues, irmã Madalena, toda a família. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Pai do Senhor, irmão Jairo, Deus abençoe. 4:35 de Marcos ao 41, diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros pequenos barcos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e lançava as ondas para dentro do barco de tal modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e houve grande bonança. Verso 40 diz: então lhes perguntou: por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? 41. E ficaram com grande medo e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ainda capítulo 5, verso 1 ao 5 diz assim: então chegaram ao outro lado do mar,
a região dos Gadarenos. E quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio ao seu encontro, procedente dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual habitava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo, porque muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com cadeias, mas as cadeias foram despedaçadas por ele, e os grilhões destroçados, e ninguém podia domá-lo. Verso de número 5. E sempre de dia e de noite andava gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Amém? Muito bem, Deus abençoe a irmã Elvira Barcelos da Silva, a irmã Nelci Couto, Deus abençoe. Os irmãos podem ir compartilhando, nos ajude. Meus amados irmãos, há 3 pontos nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. A ordem de Jesus para passar para o outro lado, o que havia do outro lado que moveu Jesus a dar esta ordem, e a tempestade no caminho para impedir que os discípulos chegassem do outro lado. Mateus narra que Jesus e seus discípulos haviam trabalhado arduamente, curando e ministrando. Era noite e provavelmente os discípulos preferiam ou preferiam descansar. Mas Jesus deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Deu uma ordem. A ordem de Jesus para passar para o outro lado. A ordem que Jesus deu. Eles estavam cansados, exaustos de ministrar, de curar. Agora eles queriam descansar, mas Jesus, ele ordena que eles passem para o outro lado. Tem momentos que Deus nos diz: levanta-te, deixa o que está fazendo e faça o que eu te digo. E é melhor obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena algo. Deus sempre tem um propósito quando Ele nos ordena algo. Passar para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós hoje. A cada pessoa nessa manhã, a cada pessoa, a cada irmão, cada internauta conectado, a cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir esta live, Deus está convidando. Deus está convidando para comprometer-se mais com Ele. Deus está convidando para deixar este trabalho que te rouba tempo. Deus está convidando para abandonar esta relação que está afetando a sua vida espiritual. Deus está convidando para consagrar-se mais a Deus em oração, em jejum, em estudo. Deus está convidando para dar a Deus o que é de Deus, dízimos e ofertas. Deus está convidando para deixar de ser um na multidão, para ser um cristão que Deus usa. Deus te convida particularmente para várias ações deste dia. Então, Jesus ordena a passar para o outro lado. Agora, o que havia, o que tinha do outro lado? O que havia do outro lado? Jesus estava interessado que ele
e seus discípulos chegassem ao outro lado para resgatar um homem que estava em uma situação crítica. Foi o único motivo da viagem de Jesus. A cidade de Gadara, que havia sido destruída em várias ocasiões, havia sido muito sofrida. Era um lugar de sofrimento, um lugar sofrido. Então, o que tinha de interessante do outro lado? Que Jesus diz, passemos para o outro lado. Havia uma alma, havia um homem que estava ali em situação crítica. Um gadareno. Os irmãos percebam a condição do gadareno endemoniado, um espírito imundo o possuía, vivia nos sepulcros entre os mortos, fora do controle, atado com cadeias e grilhões, gritava dia e noite e se feria com pedras. Se feria com pedras. E o texto que nós lemos, nós vimos que Jesus, ele libertou o gadareno. Ele libertou o gadareno e essa foi a única obra que Jesus fez em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que os seus discípulos vissem sua condição e o que ele, Jesus, pode fazer quando lhe obedecemos e passamos para o outro lado. Vocês entenderam? Jesus queria que os seus discípulos vissem o que Jesus pode fazer. O que Jesus faz quando nós obedecemos a Ele e quando nós passamos para o outro lado. Agora, o que há do outro lado hoje? Por que Jesus deseja que passemos para o outro lado? O que tem do outro lado hoje, nos nossos dias? Uma população crescendo a passos gigantescos. Uma população crescendo a passos gigantescos. O que tem do outro lado hoje, nos nossos dias? Um avanço terrível das seitas. Seitas, o avanço das seitas, a proliferação das seitas. O que tem do outro lado, nos dias de hoje? A deterioração na estrutura da família, divórcio, filhos desamparados, abuso doméstico. Uma das coisas que mais cresceu, que cresceu terrivelmente nesta época de coronavírus, foram os abusos domésticos, principalmente com crianças. Com crianças. Nós temos um trabalho que é o trabalho do Projeto Maná, onde são alimentadas crianças em um bairro da nossa cidade. E agora, outro dia, uma criança perguntou para um dos nossos irmãos que trabalha no Projeto Maná, uma criança que não tem familiares crentes. Esta criança chegou e disse: tio, o que eu posso fazer para ficar na igreja e morrer na igreja? Dói, é de doer a alma. O que tem do outro lado? Por que Jesus deseja que passemos para o outro lado? Uma população envolvida no alcoolismo, nas drogas, no pecado, na pornografia, na imoralidade. O que tem do outro lado? Do outro lado tem o aumento do suicídio. O suicídio tem aumentado assustadoramente.
Então que nós nesse dia entendamos o convite para passar do outro lado e nós chegar antes que o dedo aperte o gatilho, nós chegar antes que o copo de veneno seja ingerido, ou que a corda seja colocada no pescoço. Do outro lado tem o aumento do suicídio, do outro lado tem o aumento da imoralidade sexual, o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, crianças fazendo sexo, indústria pornográfica, tendo ganhos bilionários, pedofilia, e pedofilia defendido, pedofilia tratado como doença, E alguns dizendo que são as crianças que tentam os pedófilos. O que tem do outro lado? Corrupção dos líderes do governo. O que tem do outro lado? As drogas destruindo os nossos jovens. Os meios de comunicação sendo usados para destruir. E Jesus, ele está dizendo, passemos para o outro lado. A igreja é responsável de sarar o mundo. A igreja, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Deus nos chama para passarmos para o outro lado, para sarar o mundo. A igreja não pode estar alheia à situação do mundo. É certo que o inimigo se levantará forte nos últimos dias, mas também para os últimos dias Deus derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne. É certo que há uma agenda global, há uma agenda preparada pelos homens, mas esta agenda só acontecerá se ela estiver alinhada com a palavra do Senhor. O manual da história é a palavra. A igreja é responsável por sarar o mundo, sarar esta terra. A igreja não tem que se envolver em questões, em debates que não dizem respeito à pregação do Evangelho. Cada autoridade constituída que faça o seu trabalho no seu lugar devido, e os que errarem, que prestem conta dos seus erros. A igreja, o alvo da igreja, o principal objetivo da vinda de Cristo à terra era salvar as almas, era o que motivou o ministério de Jesus, a salvação das almas. Agora vejam só, uma tempestade os impedia de chegar ao outro lado. Uma tempestade os impedia de chegar ao outro lado. Se levantou uma tempestade, mesmo obedecendo uma ordem de Jesus, o inimigo se levantará para que você não chegue do outro lado. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio a uma tempestade. E enquanto nós lutamos com a tempestade, o gadareno está preso. Enquanto nós guerreamos com a tempestade, o gadareno continua preso. Mas o segundo ponto diz que Jesus acalmou a tempestade. Jesus estava na polpa do barco,
parte de trás do barco. Jesus quer estar na proa da sua vida, não na popa. Jesus quer ser o seu capitão. Coloca Jesus na frente e ele acalmará a tempestade. Coloca Jesus no lugar certo e ele acalmará esta tempestade, essa tormenta, ele acalmará. Jesus acalmou a tempestade que se levantou para que eles não chegassem do outro lado. Talvez você esteja enfrentando uma terrível tempestade. No caso dos discípulos, Jesus estava na popa do barco, na parte de trás. O lugar do capitão é na proa e não na popa. Coloque Jesus na proa da sua vida. Coloque Jesus na proa da sua vida. Coloque Jesus na frente e ele acalmará a tempestade e você cruzará para o outro lado. Eu concluo dizendo que precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. Precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. A ir aos becos, aos valados, aos redutos, aos cantos, aos campos soturnos. Precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. Paulo quis ir para um lado, mas ele teve a visão do varão na Macedônia que dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Quantos que estão do outro lado clamando por socorro nesse momento? Quantos que estão do outro lado acorrentados, aprisionados? A igreja precisa passar para o outro lado. Com Jesus como nosso capitão, nós podemos chegar ao outro lado. Tendo Jesus como nosso capitão, nós podemos chegar ao outro lado. Há um gadareno que continua preso e se ferindo, enquanto nós continuamos sem obedecer a Jesus. Há um gadareno aprisionado. Então que nesse dia 18 de agosto, eu e você possamos cruzar para o outro lado. E se você está tentando cruzar ao outro lado, mas há uma tempestade que se levantou contra você, coloca Jesus no lugar certo, coloca Jesus na frente. Coloca Jesus na frente. Jesus dormia na parte de trás do barco, na popa do barco. Mas o lugar do capitão, do comandante é na proa. Coloca Jesus no lugar certo e ele vai acalmar a tempestade. E você vai conseguir chegar ao outro lado, você vai cruzar ao outro lado nesta manhã. Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Louvado é o nome de Jesus. Deus abençoe missionária Ruth Teixeira, pastor Luiz Alberto Riquelme. Deus abençoe, Deus bendiga pastor Riquelme. Enviamos um saludo para todos nossos irmãos em Argentina, em Corrientes. Deus nos bendiga. Deus abençoe a irmã Maria Inês, Malaquias, irmã Dorilde, valeu. Vamos passar para o outro lado.
Vamos cruzar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Deus abençoe o irmão Cláudio Mir. Irmão Cláudio, lá de Carazinho, da igreja lá da floresta. Deus abençoe a Elisete. Vamos passar para o outro lado, onde estão os pobres gadarenos acorrentados, gritando e se ferindo. Deus abençoe a irmã Dorilde. Deus abençoe o irmão Valério Alves, lá em Florianópolis. Irmã Márcia Consalter, Deus abençoe. Evangelista Breno Decker. Irmã Fabiana, Deus abençoe, irmão evangelista, irmão Enori Francione, lá do Jabuticabal. Evangelista Valdir Paz, da Vitor Isler. Também irmã Cleusa Semin, Deus abençoe. Alice Olibone, jovem Alice, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua mãe. Também a irmã Marlene Nogueira, Deus abençoe a Marlene, o Carlinhos, irmão Gelson, a irmã Joselma, nossos irmãos lá do Záquia. Grande maestro Gil Sanderi, Deus abençoe. Também irmão Flávio Melo Azeredo, Deus te abençoe, Flávio. Tivemos uma abençoada reunião com a diaconia. E nós vamos, Flávio, nós vamos organizar um coral de diáconos só de homens e um coral das irmãs diaconisas. Tá? Vamos organizar isso aqui. Tá certo? Deus abençoe irmã Jussane Oliveira, irmã Jane Falcão de Camargo, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Indiara Lopes, lá de Ibirapuitã, pastor Giovanni Lopes, pastor presidente do campo de Ibirapuitã. Deus abençoe, irmã Josi Machado Mil, né? Deus abençoe a família. Deus abençoe, irmã Elvira Barcelos da Silva, Nelci Couto, Jairo, irmã Sônia Mageston, irmão André, a irmã Jaqueline. Deus abençoe o pastor Edson Rodrigues. Quero orar com vocês nesta manhã. Quero fazer uma oração com vocês nesta manhã. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, assim como a sua presença está comigo aqui, a sua presença está aí agora junto a cada um dos meus irmãos, junto a cada uma das minhas irmãs, que estão orando comigo, que acompanharam a reflexão de hoje. Passemos para o outro lado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, e nesta manhã nós colocamos o Senhor no lugar certo, no barco da nossa vida. Nós colocamos o Senhor na proa, no lugar do capitão, para que o Senhor dirija e para que o Senhor acalme a tempestade, para que possamos cruzar para o outro lado, aonde estão os gadarenos, as vidas aprisionadas. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas neste dia. Nós oramos também pelos órfãos da terra, pelas crianças, meu Deus, que sofrem. Oramos pelos enfermos, por aqueles que estão lutando com as enfermidades. Pai, oramos pela nação brasileira, oramos por aquela criança que passou e que está passando por todo este processo doloroso. Oramos pela criança, oramos pela família, oramos por tantas outras crianças que estão em algum lugar da terra sofrendo, passando pela mesma situação. Nós intercedemos, Senhor, e oramos pelo teu povo, pela tua igreja, que a tua igreja seja sal da terra, luz do mundo, que possamos, Senhor, passar ao outro lado para sarar esta terra que está enferma. Senhor, abençoa este dia,
abre as portas ao que precisa de um trabalho, Senhor, e dá vitória, acalma a tempestade naqueles que estão em meio a um terrível vendaval neste dia. Que se faça bonança na vida desse homem, desta mulher, na vida desta família, e o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós os abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Christian, a irmã Fran. Deus abençoe, amém, irmão Valério. Deus abençoe a irmã Marta Nogueira. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, nós, querendo Deus, nós estaremos aqui de novo. Hoje à tarde, nós temos um culto aqui na Matriz Veracruz, a partir das 14h30. Temos um culto hoje à tarde. Estarei eu, evangelista Gabriel Rosa, louvando ao Senhor. Estaremos ali orando pelos irmãos, hoje à tarde, às 14h30 às 16h. Nós estaremos no nosso templo e logo mais à noite, a partir das 19h30, iniciamos a oração e temos o culto para os obreiros hoje, que estamos operando a partir de hoje debaixo da bandeira laranja, então podemos ocupar 30% do espaço que temos. Então os irmãos venham, os obreiros venham para o culto desta noite. E aqueles que não podem vir o culto desta noite e podem vir à tarde, venham à tarde que eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. Tá bom? Eu estou hoje desde as 5 da manhã em oração, orando pelo culto da tarde e orando pelo culto da noite. Tá bom, meus irmãos? Então, aqueles que podem vir à tarde, venha. Estamos atendendo todos os cuidados, toda a segurança, né, necessário, o distanciamento, o espaço nas cadeiras. Estamos observando toda essa questão. Tá? Nós não estamos negligenciando em nada as recomendações das autoridades. Amém? Porque somos um povo obediente. Ok, meus irmãos? Deus abençoe, né? Deus abençoe, a live vai ficar aí à disposição daqueles que queiram, que não assistiram, podem assistir. Então, como eu sempre digo, com Jesus no barco vai tudo bem, o pior já passou e o melhor está por vir. Amém? Fiquem abençoados aí, na doce e preciosa paz de Cristo Jesus. Amém.